Jesus Cristo esteja conosco e também com os nossos irmãos lá da África e com todas as pessoas que têm assistido esse culto por intermédio do internet. O título da mensagem de hoje, como sempre, é uma pergunta. A mensagem de hoje trata do assunto de milagre. A mensagem de hoje trata do assunto de milagre. E principalmente milagre dentro das nossas famílias. Então, nós vamos ver o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo número 4, versículos 26 ao 29, Marcos 4, 26 ao 29, e o título é: qual o milagre que nós mais necessitamos? Vamos refletir sobre isso hoje. Qual é o milagre que nós mais necessitamos? Todos já encontraram Marcos 4, 26 ao 29? Marcos 4, 26 ao 29. Assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Disse Jesus ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse o quê? A semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente o quê? Brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois o quê? A espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se faz o quê? Mete a foice. Se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Porque é chegada a ceifa. Essa é a palavra do Senhor. E como a gente sempre vê, o processo que se observa e as lições que se aprende da criação de Deus são sempre lições com sentido espiritual, lições para a aplicação na nossa vida espiritual. Quando se fala em milagre, né, aqui nessa parábola Jesus fala da colheita. Eu não sei quantos de vocês aí viveram no campo ou estão afeitos ao que se passa no campo antes da colheita. Mas essa mensagem aqui, que é a parábola da colheita, ela mostra para nós o quê? Um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre. O homem cria tecnologia, existem máquinas sofisticadíssimas, tratores sofisticadíssimos para operar no campo e ajudar na colheita, quando que antigamente era tudo feito à mão e com a ajuda de animais. Mas não tem máquinas e não tem ciência que possa demonstrar ou explicar o crescimento depois que se semeia a semente. Não tem nada que possa explicar que a semente se transforme em frutos maduros para o nosso benefício, para o benefício do homem. Então, o milagre, o que é um milagre? O que vocês entendem por um milagre? O que é um milagre? É somente a cura física? Ou é somente... o milagre é somente a pessoa ter todas as bênçãos que espera da parte de Deus? O que é um milagre? O milagre é um evento que nós podemos perceber
pelos nossos sentidos. Nós podemos perceber um milagre, seja pela audição, seja pela visão, seja por meio de qualquer um dos nossos sentidos. O milagre é produzido por um propósito divino. Até mesmo na ceifa e na colheita de uma boa safra, ali existe um propósito divino, não só de produzir os frutos e o alimento para nós, mas de ensinar a nós o propósito de Deus, né? Pela atuação imediata de Deus e participação ativa de Deus. Ou seja, não se explica um milagre sem a atuação direta de Deus. Muitas pessoas não percebem isso. Muitas pessoas, às vezes, vão à igreja para orar, para pedir por um milagre. Mas, às vezes, as pessoas pensam que o milagre, por exemplo, vem quando se trata de um pastor muito ungido e que ora pela pessoa e que a pessoa fica curada. Isso é um absoluto engano, uma incoerência, porque não existe milagre por causa da capacidade de um pastor, ou de um presbítero, ou de um diácono, ou de uma mãe que ama muito um filho, ou de um pai, ou de uma avó, de um avô e de uma avó. O milagre, ele depende totalmente de Deus. Então, assim, o milagre não é nada que acontece sem um propósito. Mais adiante do que o propósito nosso, existe o propósito de Deus em proporcionar os milagres. Um dos propósitos dos milagres é certamente autenticar a mensagem do Evangelho. Todos os milagres acontecem de acordo com o que está previsto e prometido na palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Ou seja, os propósitos dos milagres são principalmente validar e demonstrar a mensagem do Evangelho, a mensagem de poder do Evangelho, que é o poder manifestado no meio das pessoas e no meio das famílias por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então a pergunta é essa: qual é o milagre que nós mais necessitamos na vida? Alguém pode dizer aí para mim qual é o milagre que nós mais necessitamos na vida? Saúde. Hã? Saúde. 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 Saúde, mas antes da saúde, esse é um milagre que a gente precisa, de fato é um milagre. Nossa salvação. Hã? A nossa salvação. A nossa salvação. Veja só, a saúde não é só a saúde do corpo, é a saúde espiritual que a gente precisa. E muitas vezes, a irmã Francisca atacou um ponto aí muito importante. Muitas vezes a nossa falta de saúde no nosso corpo físico é um resultado das nossas enfermidades espirituais. Então é importante, mas o milagre que nós mais necessitamos na vida é a nossa salvação. Não existe salvação em Jesus Cristo, a menos que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente e o nosso coração para a gente entender que o que nós mais precisamos é da vida eterna. E a vida eterna é a salvação. Então, para isso, qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo? Para muita gente isso é um segredo. Inclusive para muita gente que às vezes vai à igreja, né? Isso é uma coisa que soa como algo novo, mas isso é coisa muito antiga. Isso é coisa que vem desde o Antigo Testamento, né? Para nós alcançarmos as bênçãos e os milagres, nós temos que nos alimentar de fazer a vontade de quem? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Se a gente buscar fazer a nossa vontade, nós vamos dar murro em ponta de faca, como diz lá no Brasil. Eu também não sei se em Portugal fala essa expressão. Lá em Portugal fala dar murro em ponta de faca? Ou tem alguma outra expressão? Não há. Então veja,
se a gente não buscar fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que realmente vai prevalecer na nossa vida. Eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim. Quantas vezes na minha vida eu dei murro em ponta de faca, né? Trabalhando que nem um louco. Quantas vezes eu até perdia o fim de semana porque o chefe dizia assim: eu preciso de convocar uma reunião da diretoria no fim de semana e vocês precisam de estar aqui. Quantas vezes eu deixei a minha família, graças a Deus que o Senhor me livrou daquele negócio. Mas quantas vezes, teve uma vez que eu estava preparado com a Ângela para ir para o cinema, não me lembro se as crianças iam junto com a gente ou se era só nós que íamos ao cinema, era um domingo. Eu recebi um telefonema do presidente lá da organização dizendo: olha, estamos convocando todo mundo aqui que eu preciso fazer uma reunião. Agora você vê que abuso, isso sim é um abuso. O domingo tem que ser respeitado como o dia do Senhor. E quantas vezes eu, graças a Deus que não foram muitas e muitas vezes, mas as poucas vezes que aconteceram, que para mim foram muitas, porque para mim aquilo era um sacrifício. Eu já trabalhava que nem um louco durante a semana. Às vezes virava noite, né? E no final das contas, para servir a quem? Para servir a Deus ou servir aos homens? Para servir aos homens. Um dia o Senhor colocou no meu coração de maneira muito clara que o mais importante da nossa vida é servir a Deus. Não quer dizer que a gente não vai trabalhar, mas uma coisa é trabalhar e a outra coisa é a gente ser servo do homem, o que é muito diferente, né, do que a gente ser servo do Senhor. O servo do Senhor, ele tem uma bênção espiritual, uma bênção enorme. Um dia desse a gente estava aqui gravando o programa, né? E aí as crianças da Marcela estavam aqui. Aí eu agradeci a eles, chamei os dois, agradeci a eles, porque eles ficaram bonzinhos ali, brincando, não criaram nenhum problema, e eu agradeci a eles e expliquei para eles: olha, o que a mamãe está fazendo aqui, ela está fazendo um trabalho para o Senhor. Então veja, a gente tem que ensinar essas coisas para as crianças, e eles estavam numa boa. Então isso é muito importante, a gente discernir entre qual é o tempo que a gente despende na nossa vida para servir ao homem e o tempo que a gente despende na nossa vida para servir ao Senhor. Porque nós fomos criados para nós glorificarmos o Senhor e servirmos o Senhor. Então, alimentarmos a nossa alma, alimentar o nosso espírito é buscar com todo o empenho a fazer a vontade de Deus. Porque toda vez que a gente faz a nossa vontade e a gente está equivocado, a gente depois fica pensando: meu Deus do céu, quantos anos eu perdi na minha vida servindo ao homem e tempo que eu poderia ter servido a Deus. Mas o Senhor Ele tem misericórdia de nós e na hora certa Ele chama, né? Ele chama e o chamado do Senhor na nossa vida é irresistível. A graça do Senhor na nossa vida é irresistível. Às vezes a gente planeja um monte de coisa, mas no final, por exemplo, o programa de rádio dessa igreja, né? Se fosse fazer, uma vez fui ver aqui na rádio, nessa rádio que tem aqui em Fall River, eles iam cobrar um caminhão de dinheiro para levar o programa do rádio ao ar. Ia ser $150 cada meia hora. Se a gente quisesse fazer o programa 2 vezes na semana, ia ser $300 só para gravar o programa. Enquanto que a bênção que a gente tem, que é preciso ser valorizada e a gente deve ser grato, a gente não paga nada. E esse programa está no ar em qualquer parte. Basta acessar pelo telefone ou pelo computador, acessar o internet para ouvir o programa. E ainda tem reprise, para quem está trabalhando de dia, a reprise é aqui no horário daqui da Nova Inglaterra, às 10 horas da noite. Então você vê que isso não era plano meu, eu nunca planejei isso. Alguma vez, quando fui convidado a ser pastor dessa igreja, eu compartilhei isso com a diretoria. Eu não tinha isso nos meus planos, mas o Senhor tinha isso no plano dele. Essa igreja é uma igreja pequena, mas o que ela faz é para o reino de Deus. A gente quer encher essa igreja de Deus e a gente ora nesse sentido aqui, sempre tem orado, mas o trabalho dessa igreja vai além do trabalho local, vai
atingir pessoas que a audiência do programa tem sido muito, muito boa. E nós continuamos a insistir nisso para a gente poder alcançar aquilo ao que o Senhor nos chamou. Então, todo o alimento espiritual nosso, aplicando esta parábola da colheita ao sentido espiritual que Jesus queria ensinar, todo o alimento espiritual que precisamos é fazer a vontade de Deus, e está lá escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais, tudo que você imaginar, tudo mais nos será acrescentado. Isso já tinha sido dito lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Buscar primeiro o reino de Deus. E Jesus Cristo reafirmou isto. Tudo mais nos será acrescentado. O dia que a gente crê nisso e colocar isso em prática, a nossa vida realmente vai mudar. Porque a nossa vida não é só de ordem material, a nossa vida é de ordem espiritual. Nós somos seres espirituais. Então, quando nós invertemos esses valores, veja bem, quando nós invertemos estes valores, dificilmente nós veremos os milagres acontecerem. Quando a gente inverter estes valores, ou seja, quando a gente primeiro procurar a nossa vontade e as coisas que são deste mundo, e invertermos os valores em lugar de procurar primeiro a Deus, então não só nós não vamos certamente obter muitas das bênçãos, mas nós vamos impedir outras pessoas de verem o Evangelho pronunciado e manifestado na nossa vida. Quando na nossa vida acontece um milagre, isso não é somente para o nosso benefício. Deus, todas as vezes que Jesus Cristo fez um milagre, promoveu a cura de alguém, ou alimentou alguém, todos aqueles milagres que ele fez, ele sempre queria demonstrar para as multidões que o seguiam, ele queria demonstrar o quê? O poder de Deus na vida das pessoas. Então, os milagres, eles têm sempre um propósito da parte de Deus, que não se limita só para o nosso benefício pessoal. É importante que a gente entenda isso. Então, me responda, o que mais preocupa a sua mente? O que mais preocupa a minha mente? O que mais preocupa a nossa mente como seguidores de Jesus Cristo? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. Todos os dias, quando a gente acordar e agradecer a Deus pelo dom da vida, a gente deve colocar na nossa mente tudo aquilo que seja preocupação para agradar ao Senhor, né? E o que mais preenche os nossos dias? O serviço ao Senhor e a nossa dedicação ao Senhor, ou o serviço para benefício de nós mesmos? Então, onde é que nós depositamos as nossas forças? Onde é que nós depositamos as nossas melhores forças? Essas são as perguntas para a gente digerir durante a semana. Então, o que vivemos, maneira como nós vivemos, ou atesta ou afasta o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Se a gente vive de uma maneira priorizando o que são coisas de ordem material, coisas pequenas, que a gente vive criando problema por causa de coisas pequenas e se preocupando com coisas pequenas, isso aí não está atestando a nossa vida movida pelo poder do Espírito de Deus. Então, da maneira que nós vivemos, ou atesta o milagre de Deus sobre as nossas vidas, ou afasta os milagres de Deus sobre a nossa vida, né? Eu estava falando com o irmão José Moisés, lá na África, agora está chovendo a beça, lá é inverno, está frio e chuva, né? Lá está frio esse ano mais do que o frio que tem feito nos últimos 10 anos. Eu estava conversando com ele sobre o assunto dos alimentos. Vocês sabem o que eles comem? Sabe o que eles comem? Eles comem farinha, mexidos de coisa de milho, farinha, feijão, eles têm lá aquelas coisas. Eles não comem legumes, eles não comem frutas lá são poucas as frutas, tem manga, tem limão, não sei se tem laranja, coisas dessa ordem. E como tinha criança doente, né, criança do
próprio José Moisés doente, eu perguntei, escuta, vocês estão alimentando direito essa criança está comendo uma comida, nessa fase de crescimento, está comendo uma comida saudável? Você sabe que eles não têm condições lá? Nem de tomar leite. Eu perguntei a ele, vocês dão leite para as crianças? Não, aqui de manhã a esposa faz lá um mexido disso, um mexido daquilo, não tomam leite, não tomam vitamina, não tomam suco de coisa nenhuma. Então, por essa razão é que lá as pessoas morrem muito cedo. Morrem muito cedo porque não tem uma alimentação saudável. Então você vê, e no entanto, eles vivem lá reunindo, agradecendo a Deus pelo que eles têm. Você imagina que diferença de perspectiva de vida. Se fosse eu, quantas vezes eu procuro e não tenho leite na geladeira, aí eu falo, não tem leite. O que eu tenho que reclamar que não tem leite? Não tem leite, tem alguma outra coisa? Então, é murmurar das coisas que nos faltam, das pequenas coisas que nos faltam, isso não agrada a Deus, porque eles lá não tem nada disso e eles agradecem ao Senhor. Eles vivem em função de oração e de tudo mais de dedicação às coisas de Deus. Eles trabalham, mas eles não ganham o suficiente. Ele me disse para comprar leite, ou para comprar um suco de laranja, ou até um chá. Eu falei, escuta, vocês não tem chá de ervas aí? Não tem, porque as ervas que tem aqui, como lá faz muito calor, as ervas se secam porque eles não... as plantas servem de ervas que poderiam servir de chá, elas secam, e aí não tem o açúcar para dar um sabor ao chá de alguma daquelas ervas que faz bem para a saúde, mas que não é fácil de ingerir sem ter um açúcar. E açúcar é produto caro lá para eles. Então você vê... Faz mal. Hein? E faz mal. Sim, mas não tem o açúcar, mas não tem nada que substitua o açúcar. Então, o que vai fazer? Tudo bem, a gente tem o privilégio aqui de não usar o açúcar porque faz mal, mas a gente tem os produtos alternativos. A gente tem o mel, a gente tem aqueles outros produtos que a gente usa no lugar do açúcar. Mas se ele não tem nenhum açúcar, imagina os outros produtos alternativos. Então, é uma perspectiva de vida muito diferente. Então, isso, para eles, é um milagre. Sobreviver a cada dia é um milagre. E ele não reclama não, hein? Não foi ele que ligou para mim para dizer, pastor, nós não temos isso, não tem aquilo. Eu aqui conversando descobri, porque ele nunca abriu a boca para dizer que não tinha leite, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Né? Então responda-me, o que mais preocupa a nossa mente, em que a gente deposita as nossas melhores forças? Então, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida da vida deles. E tem um dito que é muito importante, né? Enquanto a gente cumpre a vontade de Deus, enquanto a gente despende o nosso tempo para buscar cumprir a vontade de Deus, o Senhor faz o milagre dele na nossa vida, porque a provisão de alimento, a provisão de tudo, vem da parte de quem? Vem da parte do Senhor. Então, quando se fala de colheita, tem um ponto muito importante na nossa vida espiritual, que é uma lição da colheita. Eu pergunto a vocês, se aquele que planta a semente, se ele não participar do processo ali, se ele não participar da colheita, ele vai ver algum fruto? Ele vai ver algum fruto? Ele não vai colher fruto nenhum se ele não estiver lá. Assim é a nossa vida espiritual. Se a gente não estiver participando daquilo que o Senhor manda a gente priorizar na nossa vida, para a gente poder colher os frutos espirituais e multiplicar as bênçãos, a gente não atende o propósito principal para o qual Deus nos criou. Então, a colheita na nossa vida espiritual é o quê? Qual é a primeira colheita na nossa vida espiritual? É o quê? É a maturidade, o crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual. Isso é a primeira colheita. A segunda e principal colheita da nossa vida espiritual é o quê? É a multiplicação de discípulos de Cristo e a multiplicação das bênçãos dentro da nossa própria família. Então, a colheita ela é designada para quê?
para multiplicar. A matemática de Deus nós já temos visto muitas vezes. É multiplicar as bênçãos do Senhor e alcançar almas e multiplicar o número de discípulos de Jesus Cristo. Então, Deus realiza o milagre da maturação que nos leva a produzir o quê? Os frutos do Espírito Santo de Deus. A gente já estudou na carta aos Gálatas, quais são os frutos espirituais. Tá? A gente viu a paciência, o amor, todos aqueles frutos espirituais, a fé. Tudo isso aí é produto da nossa colheita espiritual quando a gente permite que a semente do Evangelho, a semente da Palavra de Deus entre na nossa vida e frutifique. Porque se a semente da Palavra de Deus entrar no ouvido e sair pelo outro, e não entrar no nosso coração e não produzir modificação na vida da gente, porque a gente crie as barreiras de ordem espiritual, o que vai acontecer? Nós não vamos crescer coisa nenhuma, nós não vamos estar produzindo os frutos do Espírito. Então, Deus amadurece os nossos corações, Ele tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, né? Ele abre as nossas mentes, Ele trabalha na nossa mente, para quê? Para que nós colhamos os frutos da Palavra de Deus na nossa vida. Então, tem até uma outra passagem que fala, né, que a colheita vem em 4 meses. Mas eu diria que a gente não tem tempo a perder na nossa vida, não só para a gente ministrar a graça de Deus dentre os nossos, mas também alcançar outras pessoas as quais a gente não conhece. Então, nós não temos nem como esperar. Não espere por mais 4 semanas, ou por 4 minutos, ou por 4 dias. Comece a colocar os frutos da Palavra de Deus que é semeada dentro do nosso coração, colocar em prática. Então a hora é hoje, a hora é agora, a gente não sabe quando o Senhor vai voltar. Então, o que acontece? A Bíblia diz o quê? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para quê? Para essa vida aqui? Não, colhe frutos para a vida eterna. Então aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. Então a vida ela transcende a nossa vida aqui nessa terra. Então o milagre da boa colheita de frutos espirituais na nossa vida se estende não só dentro da família, onde os filhos e os netos são ensinados a fazer a vontade de Deus. Quando nós tivemos a dedicação da Kinsley, na semana passada, a minha mensagem foi principalmente dirigida à família, porque aquela criancinha é uma bênção para aquela família, né? Mas é preciso que ela seja criada a ensiná-la, né, dentro daquele propósito de fazer a vontade de Deus. E a criança começa a aprender desde cedo. Muitas pessoas dizem que a criança não tem capacidade de entender, mas muitas crianças elas são mais espertas do ponto de vista espiritual, de assimilarem as coisas que a gente fala, do que a gente pensa. Então, elas precisam de ser abençoadas pelos pais e pelos avós. Eu falei isso no domingo passado. Nós, como avós, nós temos a responsabilidade. Na verdade, a Bíblia diz que a responsabilidade de educar os filhos e os netos é dos pais e dos avós, não é somente dos pais. Então, os únicos que têm essa responsabilidade, né, de encaminhá-los de acordo com a palavra de Deus, somos nós. E a semente plantada no coração dessas crianças vai se multiplicar. Né? Na hora que eu orei aqui, na dedicação da Kinsley no domingo passado, né, eu proclamei que a vida dela seja uma bênção para os filhos dela. Ela é uma bebezinha de 1 mês, mas já olhando para a vida dela quando ela se tornar adulta, quando ela se tornar uma mãe. Então, isso é importante, a gente ter a visão daquela responsabilidade que Deus dá a nós como pais e avós. Às vezes, a gente tem aquela, eu não vou ofender. Aqui tem muito essa coisa de não falar das coisas de Deus para não ofender. Aí a gente fica com medo, a gente agrada os nossos filhos, né, e os nossos netos de toda maneira, mas
ali no que é essencial, muitas vezes a gente tem medo de falar, né? Então a gente precisa de pedir discernimento da parte de Deus para saber a hora certa de falar e como falar das coisas de Deus, né? Então, qual é o resultado da atitude de pais e avós que ministram a palavra de Deus e ensinam as crianças a viver de acordo com a palavra de Deus? Qual é o resultado disso? Está lá escrito em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que ele diz o seguinte: um semeia, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é quem? Quem dá o crescimento é Deus. Você pode ter o pai, você pode ter a mãe plantando a semente, né? Você pode ter a avó, você pode ter o avô plantando a semente. Nós temos aqui na igreja exemplo disso. Que privilégio que vocês, como avós, têm de cuidar dos seus netinhos, né? Isso não dá alegria ao coração de vocês. É cansativo? É cansativo. Cuidar de criança depois que a gente tem uma determinada idade é difícil. Mas é um privilégio que Deus dá para a gente. Quantos gostariam de estar perto dos seus netos e não podem estar, seja qual for a razão? Então, isso é o nosso papel. Então, o fruto dessas atitudes dentro da própria família é isso aí: um semeia e outro colhe, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, muitas famílias podem semear, e até alguns deles semeiam erradamente. Semeiam no coração das crianças coisas que não levam a nada. Mas o milagre não está em semear ou em colher, mas em ver crescer o fruto da atitude de obedecer à vontade do Senhor Deus na vida do casal e na vida dos filhos e dos netos. Então, o que importa não é, na verdade, somente semear ou colher, mas ver os frutos da nossa atitude obediente a Deus crescerem. E o fruto desse milagre, o fruto de uma família, o fruto do que se vê numa família que age dessa maneira, é o quê? É a alegria. Alegria. Você tem alegria no seu coração quando você vê os frutos do Espírito de Deus eles se multiplicarem na vida dos seus filhos, dos nossos filhos e dos nossos netos. Agora, a alegria, ela não vem só para quem semeia. A alegria vem para quem semeia e para quem ceifa, para quem colhe. E a alegria vem para aquelas crianças que, ao serem ensinadas, elas entendem que o sentido da vida é algo muito diferente do que se aprende no mundo. Você veja que absurdo que eu vi essa semana. Eu ouvi e está escrito. Você sabe qual foi, o que a ONU decidiu? Vocês sabem o que é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que é, na verdade, um instrumento do governo mundial. Aquela história do governo mundial, que vai ter um governo mundial que vai mandar, que vai desmandar. Todo mundo que acompanha as coisas vê o que está acontecendo no caminho para a formação daquele governo mundial, né? Que vai ser exercido pelo inimigo de Deus. Então, sabe o que a ONU decidiu? Está lá. A ONU declarou que levar os filhos à igreja, você vê que absurdo. A ONU declarou, publicou e mandou para as nações que são ligadas a ela, que é um atentado contra os direitos humanos levar os filhos à igreja. Você vê que absurdo a que nós chegamos. Está lá, para quem quiser ver. Agora, a gente, quando não acompanha as notícias, a gente está vendido. Não sabe, daqui a pouco já existe uma total frieza e o amor está se esfriando, como está escrito que ia acontecer no final dos tempos. E está aí a comprovação disso. A ONU, que é uma organização que se preocupa, entre aspas, eu não sei se preocupa ou não, né, com a fome no mundo. Vamos acabar com a fome no mundo. Né? Quem sabe que se a ONU se preocupasse em não dizer tamanhos absurdos, que muita gente vai ver isso aqui e aqueles que estão a serviço de Satanás vão achar extraordinário, né, dizer que é um atentado aos direitos humanos levar as crianças para a igreja. Que coisa absurda, a que ponto nós estamos chegando. Então, será que a gente tem mais alguns milênios
pela frente, ou algumas décadas, não se sabe quando Jesus vai voltar, mas o que está mostrando é que o sinal dos tempos está aí, né? E quando o Senhor voltar já será tarde. A gente não quer ver nossos netos, nossos filhos, nossos bisnetos, nossos amigos e até os filhos daqueles que são estranhos a nós, perdidos, como muitos estão perdidos aí em drogas, etc, etc. Então, isso é um absurdo. Então, qual é o processo, já que está se falando da colheita, qual o processo? Vamos ver aqui de novo os versículos 26 ao 28 para ir arrematando. 26 ao 28 diz lá: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo este homem como ela cresce. E o 28 diz: a terra por si mesma, ela frutifica, primeiro dando a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. Esta é uma lição do que se vê na natureza. A espiga de milho já não nasce pronta. Ela nasce pronta do dia para a noite. A espiga de milho já nasce pronta não nasce. Então, quando a gente olha o processo da colheita, a gente vê que o processo de maturidade espiritual a gente aprende na natureza, aprende na palavra de Deus, mas é para a gente entender que isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia. E esse processo toma tempo durante a vida. Mesmo depois que os nossos filhos e os nossos netos tenham casado, esse processo pode continuar sendo ou sofrendo ou sofrer não é a palavra certa, ou com a participação nossa, no sentido de buscar ver o crescimento da nossa fé e o crescimento do Evangelho na nossa família. Então, veja só, eu quando estava lá em Nebraska, eu fiquei encantado, porque lá, naquela área que a gente estava, só tinha fazendas, mas não eram fazendas de corporações, das companhias que exploram a terra para fins, não, fazendas de famílias, que passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, né? Um rapaz lá, por exemplo, que eu casei, o Scott e a esposa dele, já tem agora 4 filhos. O pai deles até já morreu. A avó era uma mulher cristã, não sei nem se está viva ainda, mas uma mulher cristã, né, que estava ali sempre. Ela nunca tomou tempo, aquela senhora, para fazer nada na vida, a não ser educar a família dela. E já tem 4 filhinhos, e os filhinhos estão indo para a igreja também, etc, etc. Eu não sei de detalhes, mas uma coisa eu sei. Né? Aquele povo lá que são mais conservadores, não estão contaminados por esse vírus do liberalismo. Vocês sabem o que eles fazem na colheita? Eles colocam as crianças a partir de uma determinada idade, não vai botar o bebezinho dentro do trator, mas eles colocam os meninos quando já tem uma idadezinha um pouco maior, né? Antes até de crescerem muito, o vovô bota eles ali na cabine daquele trator com ar-condicionado, que os tratores hoje são sofisticados, e a criança já está ali participando. A criança ajuda a regar a horta na casa. Isso é o processo de ensinamento que nós devemos usar para o crescimento espiritual. Aí depois que eles prepararam a terra, acaba o inverno, então eles têm que preparar a terra. Para a semente do Evangelho frutificar, a gente tem que preparar o solo, né? Qual é o solo? É a nossa alma, é o nosso espírito. Então o que eles fazem? Eles fazem a preparação da terra. Eles revolvem a terra fica limpinha, tudo que é galho de árvore que sobrou, que não importa, toda aquela sujeira, eles preparam a terra para poder semear. E com a participação de crianças que já vão crescendo naquele meio ali. Aí depois que fazem que lançam as sementes, você sabe o que eles fazem? O que vocês imaginam que eles fazem? Será que eles continuam mexendo lá na terra? O que eles fazem? Tem que esperar a parte que toca a Deus, que é fazer germinar a semente, e que não tem ciência, não tem máquina, não tem robô nenhum que faça uma semente germinar. A terra frutifica, é a mão de Deus, é o plano de Deus,
assim é a nossa vida espiritual. Vai germinar se nós estivermos ligados com o Senhor e dependendo do Senhor. E depois nascem os frutos e nascem os grãos e aquilo fica lindo. Aqueles campos ficam, eu não sei, lá nos Açores, os campos não ficam lindos quando chega perto da colheita? E quando vem a colheita, todos aqueles que semearam e aqueles que vão colher, no interior se vê isso, toda a comunidade, toda a família está ali celebrando. Toda a família. A alegria não é só para o que planta, é também para o que colhe, e do ponto de vista espiritual, é a alegria para a família que vai colher os frutos espirituais daquilo que se plantou no coração das crianças. Então, o que nós devemos fazer para uma boa colheita? Resumindo, primeiramente, pode-se fazer uma boa colheita se não preparar a terra? Então, o primeiro passo é o quê? Preparar a terra. Segundo, plantar a semente, que é a palavra de Deus, no coração das crianças e no nosso coração. Depois, esperar a mão de Deus. Durante o tempo em que Deus está trabalhando para vir a colheita, eles tomam o tempo deles lá, etc., mas não estão envolvidos lá no campo, porque o que eles dependiam de fazer, eles fizeram. O que depende da gente fazer, a gente tem que fazer, é semear a semente. Mas aí a parte de Deus é fazer germinar, né? Então, se a gente está precisando de realinhar a nossa vida, ou realimentar as nossas esperanças em relação aos membros da nossa família, aos filhos, aos netos, que não estão dentro do propósito do Senhor, nós temos que orar, nós temos que fazer a nossa parte, preparar o solo, e aí orar: Senhor, faze-me enxergar com os seus olhos, não com os meus olhos, porque se eu for enxergar com os meus olhos, eu vejo uma porção de barreiras, né? Se eu for ministrar a uma pessoa, uma filha ou um filho, ministrar a eles dentro do que eles percebem da vida, ou dentro do aspecto material, do que eles gostam, do que eles não gostam, então eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então a nossa primeira oração deve ser essa: Senhor, fazei-me enxergar com os teus olhos. Para quê? Para a gente não ver barreiras, mas a gente, pela fé, a gente crê que a promessa de Deus é para nós e para a nossa família. Pode ser que a gente não vá ver isso com os nossos olhos, mas que a promessa de Deus é firme, ela é firme e vai acontecer. Então, se você está disposto a participar do propósito de Deus na sua vida e na sua família, então busque tomar tempo e ensinar os seus filhos e os seus netos, né, a fazer a vontade de Deus, e aí vocês vão ver o milagre da boa colheita. Para aqueles que não têm filho, há também um chamado da parte de Deus, né, para que a gente participe na obra do Senhor e ajudando, né, de alguma maneira ajudando os pais, etc., a cumprirem. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra forte, palavra de poder do seu Evangelho, e nós te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós, né, pela falta de discernimento, eventualmente, que a gente tenha criado os nossos filhos, mas ainda é tempo, Senhor, e pedimos a tua ajuda para que a gente possa buscar a sua vontade e cumprir o nosso papel, como pais, avós, bisavós, enfim, cumprir o nosso papel na orientação dos nossos filhos e netos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio e pelo dom que o Senhor dá, e pelas responsabilidades que o Senhor nos dá, porque a alegria vem com a colheita, tanto para aqueles que semeiam, como para aqueles que colhem, e para que se multiplique as bênçãos no meio da nossa família, até para as gerações que vão vir ainda sem a nossa presença mais aqui nesse mundo. Então te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer amém. Amém.